A lição da escola sabatina dessa semana não é uma lição fácil, né? Então a gente começa com o tema aí do norte ao sul, da Terra Gloriosa, e a gente tem aí algumas implicações por conta de diversas teologias que existem. O que me chama a atenção em tudo isso é um aspecto da Sr. White, em que aparece aí na lição, no comentário, quem tem os comentários da Sr. White na lição, eu acredito que de quinta-feira, ou de hoje, acho que é de hoje, em que ela faz um apelo para que a gente tenha um conhecimento mais profundo das profecias para podermos desvencilhar esses aspectos que são um pouco obscuros. E isso é uma realidade na igreja hoje, né? Pouca gente conhece o superficial, a questão das 2.300 tardes e manhãs, as 3 mensagens angélicas, o juízo. Então nós precisaríamos conhecer isso bem para, a partir disso aí, aprofundar aquilo que a gente precisa, né? O capítulo 11 realmente é desafiador. Vários teólogos ao longo do século passado tentaram elucidar isso de muitas formas. Há muita coisa ainda que é silente, né? A Sr. White não toca no assunto, a Bíblia tem uma janela fechada. Então, assim, a gente vai compartilhando experiências a partir disso aí, né? Bom, o que eu poderia ressaltar da lição? E aí vocês me digam se concordam, né? Todo mundo conhece a ideia do paralelismo progressivo sintético, ok? Só traduz aí para a galera. Vamos lá. Vamos deixar que os outros participem, né? O que vocês acham que é o paralelismo progressivo sintético? Já ouviu falar disso, Shirley? Shirley, que Shirley não fala? Falta só o áudio. Já ouviu falar disso? Não? Laura, ajuda, Shirley. Cristiano, opinem aí. Falem para mim, o que vocês acham que é o paralelismo progressivo sintético do livro de Daniel? Eu não sei, não. Posso pedir ajuda aos universitários? Pode, deve. Vou passar para o pastor Gilson. Aí eu tô querendo ver como é que os meus alunos vão se sair. Olha, eu vou falar uma coisa que um professor de profecia me ensinou, sabe? Traduziu o paralelismo progressivo sintético como um cone. Né, meu amigo? Isso aí. Bom, paralelismo, porque as profecias de Daniel são paralelas, ok? Que está no capítulo 2, repete no capítulo 7, capítulo 7. No 8. Pegaram a ideia. Beleza, Augusto? Pegou a ideia. Augusto pegou a ideia. Sim. Na verdade o capítulo 7, ele complementa o capítulo 2, só que com alguns detalhes a mais, né? É isso aí, Cristiano. Por isso que é progressivo. Então, um paralelismo progressivo. Agora, por que sintético? Porque tudo é uma síntese. E qual é a síntese de Daniel? Vamos lá, vamos traduzir as profecias de Daniel em 30 segundos e nada mais. Jesus está voltando e ele tem o controle da história. É isso aí. Muito bem. Essa é a síntese da coisa. Né? Reinos se sucedem, mas esses reinos, apesar de fortes, eles não imperam, eles vão cair. Não permanece. Sempre um reino mais fraco dominando. E aí vem o reino da humildade, o mais fraco de todos, o reino de Jesus. E o reino de Jesus é forte nesse sentido. E é exatamente esse. E é esse que permanece para sempre, né? Que permanece para sempre. Isso aí, Cristiano. Valeu. E se me permite, a própria lição aqui, ela também, dentro do que você está, dentro desse contexto aí, às vezes dá a entender que a ambição, a ganância do ser humano, nessa luta política desenfreada, né? A luta pelo poder, dá a entender que eles são super poderosos e que eles estão no controle de tudo. Mas aí, realmente, Daniel, ele vem nos mostrando, o livro de Daniel,
que, apesar desse aparente domínio humano aí, Deus é que sempre esteve no controle da história. Glória a Deus. É verdade, pastor. E interessante, né, que quando a gente volta no capítulo 2, né, que vem ali a imagem da estátua, né, dos metais, e quando chega no finalzinho, né, aí vem uma pequena pedrinha, né, que se torna uma pedra imensa, né, e que destrói todos os reinos, que é exatamente o reino glorioso de Cristo, né, que vai permanecer para sempre. Muito bem. Legal. E alguém quer acrescentar algo mais a essa ideia maravilhosa? As meninas estão participando pouco. Muito bem. Então, essa é a ideia sintética, né? Paralelismo progressivo sintético. Então, nesse sentido, gente, não tem muita diferença. O que nós vamos encontrar no capítulo 11? O cone mais ampliado, né? Com mais detalhes, com mais informações a respeito da sucessão dos reinos. Lá no capítulo 11, a gente não vai encontrar nada sobre Babilônia, porque a Babilônia já está no passado. Nós vamos trabalhar as coisas da Pérsia para frente. Perfeito? Perfeito. Então, agora eu vou deixar alguém falar um pouquinho sobre a transição de Pérsia e Grécia. Na verdade, Babilônia já saiu de cena aí, né? Aqui no capítulo 11, Babilônia sai de cena. E aí vem os reinos que sucedem exatamente Babilônia, que é a Pérsia, né? Média Pérsia e Grécia. Isso aí. E logo Mas depois Roma. Oi. Assim, a grande dificuldade que a gente tem com Daniel 11, né, e você falou no início, né, que a gente não tem um consenso teológico em cima de Daniel 11, é porque assim, tem coisas em Daniel 11 que não aparecem nos outros capítulos. E aparentemente não é nem uma progressão. E às vezes não é nem uma progressão, assim, quer dizer, pode ser uma progressão, mas são detalhes que não fazem, para mim, pelo menos, sentido aparecerem, mas que é mais lógico, mas é a parte mais, assim, é a interpretação mais lógica que eu conheço. Que é, por exemplo, o detalhamento ali das dinastias seleucidas e ptolomaicas, o fato dele não citar, aparentemente, Artaxerxes, ele vai de Xerxes direto, de Assuero, direto para Alexandre, né? E ali aquela confusão que tem no meio, se a parte do paralela ao chifre pequeno começa, sei lá, no verso 14, ou começa já lá embaixo no verso, sei lá, 20 e poucos. Então, assim, por que você acha que é assim? Como que a gente pode, apesar de não ter uma certeza absoluta, como que a gente pode, até para passar para os alunos, ter um mínimo de certeza com relação a esse detalhamento histórico-profético de Daniel 11? Muito bem. A gente pode pensar isso nos seguintes termos. Vamos imaginar que a gente entre numa máquina do tempo e comece a voltar devagarinho para o passado. Imagina lá Martinho Lutero tentando entender o livro de Daniel. Vejam a dificuldade, um pouquinho para frente, Martinho Lutero, que Guilherme Miller teve para entender o livro de Daniel. Então, à medida que a gente vai voltando para o passado, eles vão tendo mais e mais dificuldades. Vamos imaginar lá no ano 500 da nossa era, ou no ano 200, os pais da patrística querendo elucidar o livro de Daniel. Eles não tinham nem 1% da informação histórica que a gente tem. Né? A resposta disso está lá na história de Apocalipse, quando João vai abrindo os selos do livrinho de Daniel. O livro de Daniel foi um livro que foi selado de propósito para que algumas coisas não fossem conhecidas, principalmente voltadas para a questão das profecias das 2.300 tardes e manhãs, porque assim aprove a Deus construir a história. Então, à medida que as coisas foram sendo reveladas e as informações históricas foram sendo descobertas, muita coisa veio a lume.
E é por isso que a gente tem lá nos escritos antigos, no tempo dos pioneiros, algumas sacações, como a gente tem hoje, sacações também, né, que são escritas aí em livros recentes, publicados pela Casa Publicadora Brasileira, por livros que são publicados lá pelo Biblical Research Institute, né, o famoso BRI, e tantos outros, que tentam, assim, fazer uma espécie de elucidação, não, elucidação não seria a palavra correta, de inferir o conhecimento a partir de evidências conhecidas, né? Então a gente não tem certeza, mas vai construindo por evidência. O professor Elias Brasil, na lição dessa semana, fez isso muito bem, né? Ele colocou lá alguns fatos históricos e teve uma lição que ele falou assim: olha, tá vendo? A gente não tem certeza absoluta nisso aqui, mas se esse ponto é assim, se esse outro ponto é assim, esse outro ponto é assim, isso aqui só pode ser assim, né? Então, isso vai sendo construído devagar. A revelação é progressiva. E em relação a essas minúcias e esses detalhes, isso vai ser mais progressivo ainda à medida que novos documentos vão sendo colocados na mão do povo. Ora, foi só o ano passado que os últimos documentos do Mar Morto foram colocados na mão do povo. Ainda não tinham digitalizado tudo, reconstruído pedaços, ainda estão tentando reconstruir muitos pedacinhos para tentar restaurar muitos textos. E a gente tem que entender que, quando isso tudo vier a lume, fatos históricos serão melhores elucidados. Essa questão de dinastias que você citou aí, por exemplo, de reinados, né, melhor dizendo. Questão de Xerxes e Assuero. Quando mais para o passado você vai, pensava-se que eram dois reis distintos. Depois a gente vai descobrir que Assuero e Xerxes é o mesmo rei. Não, depois a gente vai... Mas, né? Isso aí tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, Daniel 9, toca no... Quando ele fala dos persas, né, e tal, do carneiro e etc., ele toca, quer dizer, isso em 8, mas em 9 ele revela, né, ele toca em Artaxerxes. Quando você chega em Daniel 11, que você espera que isso vai ser desenvolvido, aparentemente ele não cita Artaxerxes, porque ele considera lá o Esmerdes, ele pula, aí ele passa Dario, chega em Xerxes, e de Xerxes ele já pula para Alexandre. Como se Artaxerxes ali não tivesse uma importância. Muita importância. Então, assim... E foi Artaxerxes que permitiu, né, que o povo voltasse e reconstruísse a cidade e o templo de Jerusalém, não foi isso? Não, exato. Então ele teve uma certa importância na história, né? Então, mas a gente não pode... Augusto, você está no mudo, tá? E esse Artaxerxes não é o mesmo Artaxerxes lá. Ah, tá. Entendeu? Porque existia reis com o mesmo nome, né? Vários. Isso. Então, assim, essa situação que existia lá na Pérsia, que era a questão da dinastia, né? Então eles vão usando o mesmo nome para permanecer na mesma dinastia. Quem fez um trabalho muito bom sobre isso foi... Ai, gente, eu tô ficando velho. Esse negócio do coroavírus, entendeu? Depois que você fica coroa, você vai perdendo o raciocínio. A gente tá nesse time aí dos coroas vírus. Eu lembro o nome do livro, camarada, mas... A gente fala por você. Eu lembro o nome do livro, mas não lembro todos. Esqueci, tá fugindo o nome do autor. The Mysterious Numbers of Hebrew Kings. Meu inglês também é ruim para isso, né? Os misteriosos números dos reis hebreus. Lembra, Luciano, quem escreveu isso? Nunca ouvi esse livro. Eu não, minha cabeça está Edwin Tilly, mas eu não sei se é Edwin Tilly. Eu vou perguntar para o doutor Josemir, só um momentinho aqui. Doutor Josemir é o cara. Doutor Josemir daqui a pouco está no Lições da Bíblia. Daqui a pouco hoje, né? É verdade. Então,
ele elucidou muito essa questão dos reis, entendeu? Da colocação dos reis e assim, a cronologia, né, real dessa época, dessa ocasião. Não só dos reis hebreus, mas dos reis em volta. Oi? Mãe, 9. Não. É que tá saindo o áudio aí do nosso Sérgio Bro. Sérgio Bro tá aí com a gente. Tá bom. Chegou mais alguém. Opa. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Sérgio. noite. Chegou mais alguém. Então como eu estava falando, tem essa problemática, tá? Então, pequenos detalhes a gente ainda não conhece. Pode ser que Assuero seja um daqueles reis que são nominados lá no capítulo 11 sem nome. Né? Pode ser, a gente não sabe ainda. Mas o fato é que nós não precisamos de todos esses detalhes, porque a gente já conhece a história. A gente sabe que a bronca estava ali na briga entre os Seleucidas e Ptolomeu. E por que a profecia vai ressaltar isso? Porque houve uma confusão muito grande ali no período intertestamentário que afetou diretamente o povo de Deus, né, que foi aquele episódio de Antíoco Epifânio. Aquele episódio de Antíoco Epifânio, na minha opinião, é importante, conquanto modernamente as pessoas tentam tirar Antíoco Epifânio do centro com receio de confundirem Antíoco Epifânio com a figura, por causa dessas teorias pentecostais aí, né? Não vamos entrar muito em detalhes, não. Daquela teoria pentecostal lá da metade da última semana, que fica teleológica lá no fundo. Mas eu acho que tem uma relevância ali naquele local, porque gerou a revolta dos macabeus, foi isso que startou a fundação do farisaísmo, foi isso que fez com que Jerusalém estivesse preparada para a vinda do Messias, uma série de coisas que foram dirigidas por Deus na história. E foi isso também que criou a apostasia dentro do judaísmo. Né? Porque com aquelas divisões lá de facções, fariseus, essênios, saduceus, etc., isso fez com que algumas heresias começassem a introduzir dentro do judaísmo. Né? Depois vem o cristianismo. E aí vem o final da história. O final da história vai ser conduzido para Roma. E em Roma a gente tem uma sucessão sutil. O pastor Gilson falou de uma coisa importante, que é o que a gente tem que extrair da lição. Porque tudo isso que eu estou falando são apenas elementos teológicos. As lições espirituais a gente precisa extrair disso aí. O que aconteceu na transição de Roma para Roma pagã para Roma papal? A sutileza do erro. Foi ou não foi? Sim. Sutileza do erro. E essa sutileza do erro é que faz com que as pessoas tirem o foco do juízo celestial e comecem a olhar para outras coisas. Eu estou usando uma frase que é assim, né? A Bíblia diz, assim diz o Senhor, e o povo acrescenta, mas eu acho. Assim diz o Senhor, vírgula, mas eu acho. Então esse mais eu acho, que vai transmutando a teologia, que vai tirando de cena as coisas, que vai colocando a mentira junto com a verdade, isso é muito sutil. E Satanás fez isso ao longo de 1260 anos, que é o que vai ser o estudo do capítulo 12 da semana que vem. Né? Alexandre, na verdade, Satanás começou com essa sutileza aí lá no Éden, né? Quando ele disse para Adão e Eva, mas Deus disse que se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer, mas né, aí ele distorceu a palavra de Deus, né? Ele falando assim, certamente não morrerás, né? Então essa sutileza de Satanás começou lá no Éden, né? É isso aí. E é interessante aí também, Alexandre, dentro da argumentação aí teológica, né, essa forma de interpretação, né, adventista, porque geralmente a interpretação evangélica ela tem a base em alguns seminários. Um deles é o seminário de Moody, que é uma teologia dispensacionalista, né? E essa visão historicista que é a nossa, ela nos dá
essa grandiosidade, essa beleza da interpretação, pegando a história, o presente e levando ao futuro. E o livro de Daniel é fantástico em fazer isso. A gente pode fazer essa interpretação aí, pegando dados históricos. Isso aí é lindo demais. E o envolvimento aí desses dois reinos, do norte e do sul, é o sinônimo também da batalha do grande conflito que nós vivemos. O que é essa disputa toda aí? Nada mais nada menos do que a ocupação aí de Lúcifer e Jesus Cristo, né? A adoração. Quem vai ser adorado? E essa luta, ela não é uma luta geográfica, não é uma luta por geografia, por território, é uma luta de domínio, aonde Satanás tenta dominar a mente do ser humano, né? Tenta dominar as mentes. Pastor, nós Oi, discutimos Cristiano. isso na semana passada, desculpa te cortar, que essas guerras, essas batalhas que nós vimos aí, né, no livro de Daniel, a gente tem que perceber que essas lutas, elas não são batalhas ou guerras físicas, né? Mas é uma guerra espiritual, né? São as forças do bem, né, lutando constantemente contra as forças malignas, né, contra as forças do mal. Então nós temos que ter essa percepção, né, de que essa não é uma luta física, mas uma luta espiritual constante, né? De que lado nós iremos nos ficar, posicionar. né, nos posicionar, assim como lá os 3 companheiros de Daniel, né, que teve aquele decreto ali, né, da questão da adoração à estátua, e eles permaneceram fiéis, se posicionaram do lado de Deus, né? Isso aí. Deixa eu Só um pontuar parênteses uma aqui. coisa, só que eu tinha uma dúvida. Augusto, Luciano, só rapidinho. não, é só um parênteses. 10 minutos, tá? Na verdade, um pouco menos do que 10 minutos. Tirar só uma curiosidade aqui. A propósito, eu pedi desculpa sair um pouquinho, que eu estava aqui falando com o Timóteo, tá? Talvez ele entre, e aí realmente o dilúvio será significativo. Prepare. Mas vamos ver. Mas eu tenho uma dúvida que é o seguinte: além da teoria dispensacionalista, né? Existem alguma outra, né? Que cria assim uma história, uma interpretação tão peculiar, que tente pegar esses, porque eles têm um link para tudo, né? Tem consistência pra caramba, mas tem gente que tá, né? Antigo Epifânio, essas coisas todas, né? Mas existe algum outro bloco assim mais significativo de teorias assim que a gente possa empacotar e chamar de um grupo específico que também aplique isso a Daniel? Olha, eu conheço diversas, não sei quanto aos outros. Queria ouvir a opinião porque aí. Eu tive contato com a dispensacionalista, né, assim, estudando um pouco mais a lição, né? E eu esbarrei com ela estudando outras coisas mais recentemente, mas acaba que para outros tópicos eu sei de outras teorias, mas eu gosto muito de estudar a mente do outro, né? Para ver o porquê acreditam, tem tanto furo, né? É que nem não acreditar num criador, né? Achar que Big Bang explica tudo. Tem que ter fé pra caramba pra acreditar num negócio desse, né? Então, eu quero entender essas outras teorias também, entendeu? E aí eu não sei, não tive contato com essas a respeito de Daniel 11, 12 especificamente. Bom, alguém quer comentar? Eu vou dizer para vocês. Silêncio. Bom, se eu posso falar? Fala, as mulheres têm direito a falar. Eu vou falar então um pouquinho. Eu estava agora fazendo uma recapitulação da lição e eu vi que dentro de Daniel 11 tem muita história dentro desse capítulo, mas muita coisa. E o que mais me chamou a atenção na lição dessa semana é de norte a sul para a terra, para a linda terra, né? Para a terra, meu Deus, gloriosa. E
a guerra aqui que eu até gravei essa semana de segunda-feira, que houve o casamento e que não deu certo, depois disso tiveram muitas outras guerras. E eu fui fuçar a história aqui, vendo um pastor doutorado falando ali, né? Nossa, muito interessante. Várias histórias até finais dos tempos. Então, mesmo que a gente conheça através dos livros da história, tudo, sempre temos algo novo a aprender, Augusto. Eu acho que a gente nunca vai parar de aprender esse livro, porque é um mistério mesmo. Não, com certeza, mas assim, tem gente muito criativa, né, fazendo uma série de interpretações. E sim, eu isso até tive perigoso. numa das escolas sabatinas, eu peguei o microfone lá na igreja para falar sobre isso. Eu acho que é importante também a gente estudar um pouco a teoria dos outros, para entender como é que o raciocínio deles se modela, né, como é que ele se orienta, para poder refutar, porque aí é uma opinião bem particular minha, tá? Esse negócio de ficar risinho, somos todos irmãos e etc. E não entro no embate filosófico, né? Em termos do texto bíblico, tem o seu limite, entendeu? A gente tem que avançar um pouco. E para avançar, a gente tem que conhecer o argumento do outro, né? Sim, com certeza. Bom, a teologia ela tem as interpretações no aspecto profético, né? O futurista ele vai interpretar só o que está lá, ele vai pegar o futuro, ele não pega a profecia e aplica como nós aplicamos, né? Pegando a história, o presente e o futuro. O preterista ele só pega ali o momento. Então, realmente é importante saber um pouco, você ter argumentos, você vai conversar com alguém, até mesmo para evangelizar. O Mark Philly tem aquele livrinho Ensinando Juntos, onde ele pega o que nós temos em comum com a denominação, o batista, o assembleano, o presbiteriano. Então, é importante a gente saber o que o outro pensa para você poder até entrar em afinidade com ele, pegando os pontos comuns. Exatamente. Eu estava vendo as temporadas do Bíblia Fácil, eu acompanho muito, né, no Novo Tempo. O Arilton, assim, ele, né, mata no peito, faz embaixadinha e tal, assim, ele se vira. Mas, por exemplo, teve uma temporada ali que os questionamentos chegavam todos assim, é porque na teoria dispensacionalista tem isso, mas eu também não concordo, não. Né? Eu acho que tem muito furo, etc. Então, assim, a pessoa não tinha uma posição real, né? Aí ele foi fazer Bíblia Fácil Angola, o que o cara suou, nossa, se eu tivesse na pele dele, eu tinha saído correndo, entendeu? Então, eu não quero ficar nessa situação de ter que sair correndo, entendeu? Por isso que eu tenho que estudar. Teve um pastor angolano lá que questionou ele bastante. Né? Rapaz, comecei a querer para ver isso, então, deixa eu fazer um comentário sobre isso, então. O pastor Gilson... Encerrar em 5 minutos. O pastor Gilson, ele elucidou bem as escolas, né? Resumiu bem a situação nas escolas. Então, nós temos essas duas principais escolas, os futuristas e os preteristas, e eles mais ou menos vão na mesma linha. Agora, os preteristas, eles vão mais na crista da onda, eles são mais populares um pouquinho que os futuristas. Porque esse negócio de jogar para o futuro e tal, já vem fazendo isso desde 2 séculos atrás, então tudo que é jogado muito para o futuro não dá muito ibope. Os preteristas têm mais ibope um pouquinho. Agora é interessante você ver como é que flutua a teoria os preteristas. Quando estava no tempo da Guerra Fria, essas batalhas de Daniel capítulo 11 eram interpretadas como as guerras entre Estados Unidos e Rússia. Tudo no Oriente Médio. Verdade. Quando um pouquinho antes dos Estados Unidos ter proeminência, antes da Segunda Guerra Mundial, eles interpretavam como sendo as crises na Europa. Polônia, Alemanha, e Inglaterra e França. Bem lembrado.
Quando chegou nos anos 80, eu tenho uma coleção de revistas sobre isso. Eles começam a falar muito da Guerra Fria. Rússia, 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 Rússia. A Rússia sumiu de pano, começaram os ataques muçulmanos, então mundo islâmico, mundo islâmico, mundo islâmico. É verdade. Agora que a China está crescendo, o rei do sul é a China, entenderam como é que funciona a coisa? Eles vão mais ou menos nessas ondas aí. Mas, Alexandre... Eles vão na onda do momento. Assim, okay? Faltam 3 minutos para a gente acabar, senão a sala cai. Eu vou botar uma pitada de sal nesse negócio que você está falando. A gente age do mesmo jeito. Só que a gente não pega a profecia toda, a gente pega só do verso 40 a 45. Eu já ouvi ali que é o socialismo, o ateísmo, eu já ouvi que é o islamismo, eu já li sobre que o som que vem do norte, para o reino do norte se preocupar, é a Rússia e a China. E aí? Mas aí está no ponto também que Alexandre comentou aí. Em alguns aspectos, a doutrina ela é crescente, né? Ela é progressiva. Então, nem tudo tem uma definição. Existem algumas coisas que, mesmo na nossa visão de interpretar, ela é progressiva ainda. Eu acho que o ponto é justamente esse, pastor. Os últimos versos de Daniel 11, para a maioria dos teólogos, eu digo assim, mesmo aqueles que divergem ao longo da profecia inteira, mas em relação aos últimos 5, 6 versos, para a maioria ainda não se cumpriu. E como não se cumpriu, a gente não tem como bater o martelo para dizer, a gente só vai saber depois. Até é engraçado que o Maxwell, eu estava dando uma lida no capítulo que ele fala de Daniel 11, ele fala um negócio muito interessante no final. Ele diz assim, quanto aos eventos precisos que acompanharão o cumprimento desta profecia, a sabedoria parece sugerir que não os conheceremos até que eles ocorram efetivamente. Então, assim, esse livro aqui... Né, a Sora White insinua isso lá no... A Sora White, no Testemunhos, volume 9, insinua isso, que ainda existem coisas para serem cumpridas. Okay? Exato. Mas a gente tem que pegar a suma da coisa, como se nós estivéssemos lá no passado sem todas as informações históricas. Como se fosse Miller ou Martinho Lutero. Exato. O que a gente tem que pegar a ideia? A gente tem que pegar a ideia de que nós temos uma luta entre ateísmo e apostasia e que nós não podemos entrar nessa onda, ok? Sim. Porque ela vai atingir a Terra Gloriosa. E somente aqueles que estiverem firmados na verdade é que vão superar esses momentos de crise. Amém.